O jovem brasileiro, quando passa no vestibular, corta o cabelo. Eu não tive isso, porque eu não passei no vestibular. Mas hoje eu vou tirar o meu cabelo pelo futuro do nosso país, das nossas crianças, pelo futuro dos nossos estudantes e pelo futuro de você que é universitário, você que estudou todos esses anos nas escolas brasileiras. Eu vou sacrificar o meu cabelo, ok? Vamos lá? So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you. Vamos ganhar essas eleições. Acreditem, estamos juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite a todos. Olá, estudantes e professores brasileiros. Com humildade eu venho aqui falar com vocês, porque eu não tenho muito estudo. Eu concluí o ensino médio e fiz o técnico pós-médio. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, porque se aproxima o dia 30 e é um momento único, muito especial para o futuro de cada um de nós. E eu quero falar inicialmente com vocês, jovens estudantes, vocês do ensino médio, vocês estudantes universitários que cresceram durante o governo da esquerda, né? Quando eu fiz o ensino médio, a gente ainda vivia o final de uma ditadura militar. A gente cantava o hino nacional, essas coisas. Mas desde aquele tempo a gente já via falar muito na escola que o modelo capitalista era ruim, que há uma desigualdade na distribuição de renda. E, enfim, se mesmo durante o governo militar os professores já usavam esses termos, ainda que muitas vezes escondidos, que dirá então depois que a esquerda tomou o poder, né? Então, eu peço que vocês reflitam seriamente sobre esse ato de votar. Porque observem, jovens, que durante esses 16 anos vocês receberam uma carga de informação na sua mente, através da maioria dos professores que também compactuam com os objetivos da esquerda socialista. Eu, às vezes, não entendo muito bem o porquê, mas reconheço que o governo petista, ele investiu em universidades federais, isso é inegável. Ele investiu, mas ele não é o único. O governo de Bolsonaro tem planos para a educação. No plano de governo, não sei se você já viu, mas você pode pesquisar aí no Google, plano de governo Jair Bolsonaro, e tem lá os tópicos da educação. Ele está focando em pontos muito importantes, que são de tecnologias, de TI, o desenvolvimento de novas formas de comunicação, de inteligência artificial, enfim, tudo isso que está chegando para nós e que é o que gera o mundo, o que movimenta a economia hoje. Entendeu, pessoal? Então, não é somente o PT que cuida das universidades.
Observem vocês que o presidente Bolsonaro, ele concedeu desconto, anistia, ele concedeu anistia, ou perdão da dívida, né? Não sei se a palavra certa é anistia, mas ele concedeu perdão para os alunos que estavam devendo financiamento do FIES, que estudaram em escolas particulares e não conseguiram pagar em decorrência da pandemia. Inclusive eu tive amigos que estiveram nessa situação, estava muito difícil. E eles agora estão felizes porque receberam o perdão das dívidas. Então, quem é que pode dizer que o presidente Bolsonaro não apoia a educação ou não tem planos para a educação? Vocês compreendem? Gostaria que analisasse também um ponto muito importante. Eu vejo que alguns jovens ouvem falar na ditadura militar e tem muito medo da ditadura. O pessoal fica falando que o Bolsonaro faz arminha. Gente, ele é um militar, sim, mas ele já falou várias vezes que ele quer seguir a democracia, porque o Brasil não precisa voltar mais naquele sistema rígido militar. Na verdade, minha opinião, o armamento é necessário em uma nação para que essa nação tenha poder de defesa. Observem vocês que mesmo nas civilizações antigas, a arma representa poder. Aqueles que tinham seus armamentos eram respeitados. Nós não vivemos em um mundo ideal. O mundo ideal, todo mundo era só paz e amor, mas infelizmente, desde o início, é o mais forte tentando comer o mais fraco. É o tubarão atacando os peixinhos. Então, se a gente não tiver uma forma de se proteger, a gente fica à mercê dos mais poderosos. E vejam que isso aconteceu em países aqui perto de nós. Aqui perto de nós. Um exemplo, a Venezuela. Ali o que aconteceu? Toda a população estava desarmada. E o governo de esquerda do Maduro, né, uma vez que ele se fortaleceu, ele faz o que quer e ninguém pode reclamar nada. Ele tomou os armamentos que tinha e a população não consegue reagir. A população não consegue reagir. Então, gente, não levem essa coisa de que o Bolsonaro quer armas para matar o pessoal da esquerda. Nada disso. Não é isso. Ou para fazer violência. Essa é uma conversa de pessoas desinformadas. Eu não tenho arma em casa. Eu não tenho, porque eu sou cristão, mas o meu pai já teve. Meu avô teve armas. Se meu avô não tivesse armas naqueles tempos, talvez eu não estivesse aqui, porque a arma representava autoridade, né? Até o dia que veio as autoridades lá e desarmaram o pessoal, porque ali no sítio havia um certo descontrole. Mas enfim, eu tô com 51 anos e se for necessário ter uma arma, tirar o porte de arma, nada impede que eu tenha a arma, mas não para sair dando tiro a esmo. Não, mas apenas para a defesa pessoal. Para a defesa pessoal. Quero falar também, especialmente, com dois tipos de estudantes. Um estudante é você que é cético, que você não acredita em historinha, você não acredita em Deus acima de todos, você não acredita que o mundo foi criado em 7 dias, enfim, você é cético, você acredita cegamente no que a ciência comprova. Olha, respeito a sua opinião. Eu também já tive esses momentos de dúvidas, inclusive quando eu comecei a estudar e passava por todos esses questionamentos ainda no 2º grau, a minha fé ficou bastante abalada. Mas ao longo do tempo eu pude ver que a fé é uma força diferente.
É como se fosse um programa de computador que a gente tem lá dentro, tá? A fé é um programa específico. Quando você ativa ele, ele se conecta com Deus. Se você não ativar, você não consegue se conectar. Enfim, mas essa é a minha concepção. Agora, mesmo você que é cético, amigo, procure conhecer dos fatos, não se deixe levar apenas pelo que estão falando para você. Entre lá e olhe o plano de governo de Jair Bolsonaro para a educação. Veja também o plano da esquerda, o que eles querem fazer. Veja se o passado deles está em consonância com o que eles estão prometendo, certo? E por último, eu quero falar também com... Desculpa aí, pessoal, tô com uma gripezinha aqui, mas como o Bolsonaro pediu pra gente trabalhar, e eu tô trabalhando não pro Bolsonaro, mas pelo meu filho, pelo meu país, pelos nossos netos que vão vir. Então, essa gripezinha não me segura, não. Então, estamos aqui. Como eu ia dizendo, um outro grupo de jovens estudantes que eu tenho a falar é você que é cristão, você que teve uma educação religiosa, porventura uma educação católica, porventura uma educação evangélica, como eu tive uma educação evangélica, né? E respeito todas as denominações, respeito também católicos, tenho muitos católicos em minha família, e tenho também, inclusive, pessoas espíritas do kardecismo. Nós respeitamos as religiões. Então, você, jovem, que tem uma formação que foi ensinado pelos seus pais a praticar uma fé, a praticar uma religião, analise agora a situação. A maior parte das igrejas, os líderes das igrejas, se posicionando a favor, né, do candidato da direita. Será que é porque eles gostam tanto assim do Jair Bolsonaro? Que na verdade é um homem de palavras duras, é um homem que às vezes é agressivo, né? Não é isso. Ele é um homem sincero demais, ele é sincero demais. Só que analise que as igrejas são lideranças que estão trabalhando para o bem da família, para o bem da sociedade, para o bem e o crescimento do evangelho. O crescimento do evangelho, sim. Quero destacar para vocês que o Brasil, eu não sei se você já percebeu, mas depois do advento da internet, do YouTube, é impressionante como nós temos acesso dia e noite, 24 horas, à palavra de Deus. E os brasileiros estão sendo treinados nisso, para levar essa palavra de Deus para fora do país, para o mundo todo, para evangelizar. Entende? Agora, o que acontece? Está se falando que o partido da esquerda já está falando em restringir, está falando em limitar os programas das igrejas, né? Existe um receio que venha-se a limitar, por quê? Porque os pastores influenciam e depois vai ficar ruim para eles se manter no poder. A lógica é isso aí. Então, como eles querem manter no poder a qualquer custo, corta a pregação do evangelho. Não corta totalmente, mas diminui. Vai, em vez de ficar 12 horas, vai ficar, sei lá, 1 hora por dia e com conteúdos controlados. Nem tudo vai poder ser falado, tá bom, gente? Então, olha, se você é cristão, se você ama a Deus, se você ama Jesus Cristo, pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. Uma palavra para os professores. Vocês são uma das coisas mais preciosas desse país. Vocês são maravilhosos. Eu morei no Japão, sabe? Morei 5 anos lá. E ouvi dizer que no Japão o professor é respeitado acima de tudo, que até o imperador do Japão se curva para o professor. E realmente eu constatei lá que os professores são muito respeitados.
né? Então, ninguém pode negar o valor de um professor. Agora, da mesma forma como eu falei com cada estudante, eu peço que vocês avaliem, gente, não apenas por interesse pessoal, não apenas pelo salário que vai vir, ou pela verba que vai vir para a educação, porque talvez o governo mandou mais verba, mas será que é só a educação que é a coisa mais, o pedestal mais forte, a base de todo um país? A educação faz sim parte de uma base forte, mas ela não é a única coisa mais importante. Eu peço que vocês avaliem isso, avaliem, analise com sua consciência. Você acha que a melhor coisa de um país é a educação? A coisa mais importante de um país é a educação? Eu discordo disso. Sabe qual é a coisa mais importante? Porque a educação é uma coisa criada pelos homens. São os homens que estão fazendo a educação. A coisa mais importante de um país é a fé em Deus. É Deus que cuida, você pode ter toda a educação, mas se acontece qualquer infortúnio na natureza, as pessoas perdem tudo que construíram por qualquer bobeirinha. Entende o que eu estou falando? Então, professores, avaliem com a sua consciência, faça uma oração. E você, quem sabe você votou no primeiro turno no candidato da esquerda, mas agora, diante de tantas coisas que você viu, talvez você ficou um pouco confuso. Sabe, professores, como eu não sou formado, eu não sei me expressar muito bem, eu falei com várias pessoas para tentar fazer esse vídeo. E muitos deles disseram para mim que a educação é caso perdido em relação à política. Mas eu não concordo com isso. Eu sei que vocês têm coração, eu sei que vocês amam o seu país, eu sei que vocês amam a família, eu sei que você ama o modelo de família que foi instituído desde o início, não é isso? Você ama a vida, você não ama o aborto. O aborto, da forma que vem pregado pela esquerda, é apenas para livrar as pessoas da responsabilidade, mas é uma crueldade com inocentes. E você, professor, você vai apoiar todas essas coisas? Eu nem falei aqui das roubalheiras, talvez nem precise, porque eu sou cristão. Sabe quem foi o primeiro cristão que foi salvo por Jesus Cristo? Foi um ladrão. É o primeiro. Jesus salvou a muitos, mas o primeiro era um ladrão. E o outro do outro lado também era ladrão. Então, talvez roubar talvez não seja tão ruim assim aos olhos de Deus. Aos nossos olhos é que é, porque tira o nosso bem-estar, né? Mas deixa essa questão de lado e pensa sobre a sua família, sobre o que você quer para o seu neto, o que você quer, como você quer que sejam as gerações futuras. Você quer que não tenha um modelo de identidade, que as pessoas vejam que a pessoa comete erros, vai na prisão e volta e pode ocupar o cargo mais importante do país? É isso que você considera educação? É essa educação que você quer educar para os seus alunos e para os seus filhos? Tá certo, professores? Então, um abraço no coração para todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine o trabalho de vocês, educadores de todo o país. Que Deus abençoe os nossos estudantes. E volto a dizer aquela frase que alguém diz que está usando o nome de Deus, que o Jair Bolsonaro usa. Claro, é melhor usar o nome de Deus, sim. Falar no nome de Deus. Ele pede que a gente fale o nome dele. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um abraço. Fiquem com Deus.